Amados irmãos, nós estamos já na sexta-feira da 10ª semana após Pentecostes e hoje, dia 6 de agosto, comemoramos a festa fixa da transfiguração do Senhor. A própria palavra transfiguração significa transformação da figura, da aparência de Jesus. Ele verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Enquanto Deus, ele sempre existiu em toda a eternidade. Como sempre lemos no prólogo do Evangelho de João, no fim da missa, no princípio era Deus e por ele foi criado e para ele foi criado. Nada foi feito senão para ele e por ele. Jesus é o verbo do Pai. O que significa verbo? Palavra, expressão do Pai. A Santíssima Trindade é um mistério que nós só vamos entender de maneira não profunda e completa, mas de maneira participativa no céu. Deus, única essência, uma só substância, mas três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Que na eternidade o Pai gera eternamente o Filho, contemplando-se a si mesmo. E dessa relação do Pai e o Filho, ou seja, da palavra que Deus projeta sobre si próprio, gera o Espírito Santo, que é uma, digamos, a processão eterna. Nós chamamos de processão divina na eternidade. O Verbo, a palavra de Deus, que é o próprio Deus, ele vem ao mundo e se encarna, assume a natureza humana. Assumindo a natureza humana, ele eleva a nossa natureza à condição não divina por essência, mas por participação. E hoje nós sabemos que a transfiguração é justamente naquele momento, no monte que não é identificado na Bíblia, no momento algum é identificado qual monte seria aquele. Mas a tradição da igreja identifica-o como o Monte Tabor. E no alto desse monte, lá Jesus levou os três discípulos, ou seja, os três apóstolos, que eram do seu núcleo mais íntimo. Dos 12 apóstolos, ele tinha 3, Pedro, Tiago e João. Esses 3 puderam presenciar a sua transformação, a sua figura enquanto aparente, a sua aparência. Ali ele manifesta a sua glória. Interessante que essa leitura do Evangelho da Transfiguração é lida 2 vezes no tempo litúrgico. Primeiro no segundo domingo da Quaresma, antes da paixão do Senhor, para mostrar que ele de fato era Deus, a sua verdadeira e santa divindade. E hoje a festa que nós celebramos, a sua gloriosa figura já no céu. Então a transfiguração do Senhor vem nos lembrar que Jesus de fato é Deus. Nós sabemos que hoje o mundo coloca a figura de Jesus como que nivelada aos mesmos fundadores, falsos fundadores das falsas religiões. O igualam a Buda, o igualam a Maomé, igual a qualquer outro pseudo-fundador. Infelizmente, isso é uma grande heresia, pois todas as outras religiões são falsas, não são verdadeiras. São desvios do sentimento, digamos assim, da virtude da religião, de maneira totalmente desordenada e subjetiva. A verdadeira e única religião é fundada por Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica. Fora da igreja não há salvação. E esse mesmo Cristo que funda a igreja, ele mostra na sua manifestação gloriosa no monte, no caso o Monte Tabor, a sua figura divina, a sua essência. Vejamos o que diz aqui a carta de Pedro, quando ele diz o seguinte, na Epístola de São Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 19, ele diz: Caríssimos,
não foi a acreditar em fábulas enganosas, ou seja, mitologias, historinhas de carochinhas, que vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, não foram invenções humanas, histórias fabulosas, mas por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Então, São Pedro aqui confessa que ele foi testemunha ocular, ou seja, ele viu com seus olhos a majestade de Jesus, ou seja, a sua divindade manifestada. Na verdade, ele recebeu de Deus Pai a honra e a glória quando desceu até ele, do seio da nuvem luminosa, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem pus todas as minhas complacências. Ouvi. Então, Deus Pai se manifesta, ou seja, uma manifestação trinitária. Ali Deus Pai se apresenta, desce do céu e a sua voz diz que nós devemos seguir e ouvir Jesus. O próprio Deus dá testemunho de Jesus. E Pedro, Tiago e João foram os testemunhas oculares. Vejam o privilégio que esses homens tiveram. E mesmo assim, Pedro, logo após, durante um tempo depois, Pedro o nega 3 vezes, numa noite só. Nós não podemos também julgar São Pedro, né? Às vezes nós exageramos um pouco nos nossos julgamentos em relação à sua figura, à sua pessoa. Nós temos que entender que, embora ele convivesse com Jesus, embora ele presenciasse os prodígios, os milagres de Cristo, a ressurreição de Lázaro, embora ele visse a glória de Jesus naquele monte, a sua majestade, a voz de Deus, ele ainda não havia recebido o Espírito Santo. Porque não adianta, vejam bem, o demônio também viu Deus. O demônio conviveu com Deus. O demônio sabe das verdades de Deus. Mas só que o demônio não aceitou o Espírito de Deus. O demônio conhece a palavra de Deus, tanto que naquele episódio bíblico em que Jesus no deserto é tentado 3 vezes por ele, os argumentos do demônio para convencer a Cristo eram argumentos bíblicos. Então, nem sempre quem tem a Bíblia na ponta da língua, ou nem sempre quem decora os versículos, os capítulos bíblicos, isso significa que a pessoa seja uma pessoa de Deus. Você pode ter um conhecimento teológico profundo, pode ter um conhecimento vasto de toda a Sagrada Escritura, mas se você não tem o Espírito de Deus, de nada isso vai lhe valer. É apenas mais uma erudição a mais, é apenas uma cultura a mais, mas não é uma transformação, não é uma vida em profundidade, mergulhada na divindade do Senhor. Então, São Pedro quer justamente dizer isso. E ele continua: esta voz nós mesmos a ouvimos, vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Desta forma, torna-se mais firme para nós as palavras do profeta, fazendo vós bem que fixar nela a atenção, como se fosse um candelabro que brilha no lugar escuro, até que o dia desponte e a estrela da manhã nasça nos vossos corações. Então nós temos que crer na palavra, nós temos que crer em Jesus Cristo. No relato da transfiguração, que nós encontramos aqui do Evangelho de Jesus, nós vemos que estavam presentes Moisés e Elias. Moisés, segundo a tradição, teria sido seu corpo levado aos céus. Não há uma confirmação, há uma tradição que afirma isso. Porque no livro do Êxodo, cita que somente Moisés subiu ao monte e lá ele morreu. E não há relato que confirme positivamente que ele havia sido seu corpo levado aos céus. Somente na Bíblia do Antigo Testamento há 2 relatos, digamos assim, confirmados, que seria de Enoque
e o outro do próprio profeta Elias. Ele subiu ao céu carregado numa carruagem de fogo, um redemoinho na frente do seu discípulo Eliseu. E estavam presentes Moisés e Elias, ou seja, a lei e os profetas. Eles ali do lado de Jesus. Jesus, de fato, foi todo o centro, digamos assim, da lei. Moisés, o legislador. Ele legislava em preparação ao Novo Testamento. E Elias, a sua profecia, a sua vida, toda ela voltada para o pré-anúncio de Jesus Cristo, que estava ali também na sua presença. Então vejam que toda a Sagrada Escritura, ela tem centrada a figura de Jesus. E Pedro foi testemunha disso. João foi testemunha disso. Tiago foi testemunha disso. Hoje nós celebramos esta festa para nos recordar, para nos confirmar a nossa fé. Que a nossa fé seja de fato fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Que tudo aquilo que é relacionado a Jesus seja para nós um momento de fonte de bênção. Ontem mesmo, na leitura do Evangelho, nós lembramos o momento em que Jesus ele é interpelado por uma mulher que diz: bem-aventurados os seios que te amamentaram, os seios que te gerou. E Jesus logo retruca imediatamente: bem-aventurados são aqueles que antes obedeceram e creram e praticaram a palavra de Deus. Então, não adianta a gente somente proclamar a divindade de Cristo, mas antes nós temos que acolher a sua palavra e praticá-la. E é claro que essa manifestação de Jesus nos remete à figura de Nossa Senhora. Ela quantas vezes cuidou de Jesus durante 30 anos, e mesmo depois, nos 3 anos de vida pública, ela o acompanhava. Ela tinha certeza da grandeza e da divindade do seu filho. Mas enquanto mulher, enquanto ser humano, ela sofria as agruras e a tristeza da espada que Simeão havia profetizado no templo de que iria atravessar o seu coração, iria traspassar o seu coração. Porque ela, sabendo que ele era Deus, vendo sofrer daquela maneira, mas ela teve que suportar no seu silêncio, na sua entrega, a maldade que foi feita pelos homens. E essa transfiguração justamente vem nos mostrar que Nossa Senhora, ela é aquela que creu, é aquela que recebeu Jesus, é aquela que, sem ter visto a transfiguração, hoje ela testemunha a glória do seu Filho. Que nós tenhamos a humildade, que nós tenhamos aquela certeza interior de que somente com Cristo seremos transfigurados. Ainda estamos neste mundo, caminhando em meio às dúvidas, caminhando em meio às incertezas, não da nossa fé, mas dos acontecimentos. O que nós devemos fazer diante de todas essas incertezas, dessas dúvidas, é permanecermos firmes, imbatíveis, inabaláveis em nossa fé. Apeguemos-nos a Jesus. Agarremos-nos no manto de Nossa Senhora. Peçamos os auxílios de todos os seus santos que estão à nossa disposição. Peçamos auxílio ao nosso anjo da guarda. Peçamos auxílio a toda a corte celeste. E é justamente isso que Nossa Senhora vem sempre nos alertando nas suas aparições. É isso que as Sagradas Escrituras vem nos ensinando. Mormente o livro do Apocalipse, que já nos prepara para a iminência da vinda do Senhor. É a fidelidade a Cristo, é estarmos de prontidão, é vermos a cada dia a sua transfiguração em nossa vida, que Ele transfigure dentro de nós, em nossa alma, em nossa mente e nosso coração, e que nós, tendo essa transfiguração interior, possamos, diante dos nossos irmãos, transfigurar também a glória do Senhor, no nosso testemunho de vida, no nosso amor e no nosso gesto de carinho e de acolhimento a todos aqueles que a nós se aproximaram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja